Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia, sou aqui do canal Foi Lá e Fez. E junto com meu marido, a gente conta coisas aqui sobre a cidade de Quebec, no Canadá, onde a gente mora há um certo tempinho. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como está a situação aqui do coronavírus, o Covid-19, tanto no país Canadá, mas com maior ênfase aqui em Quebec, que é onde eu moro, para você que está aí em qualquer outro canto do mundo poder ter uma ideia de como que a gente está vivendo aqui. Estamos juntos! Bom, faz uns 14 dias já, o primeiro-ministro daqui, que aqui o regime não é presencialista, né? A gente tem um primeiro-ministro no Canadá, que é o Justin Trudeau. Ele foi isolado em quarentena, né? Foi colocado em quarentena obrigatória com a esposa, porque a esposa foi diagnosticada positivamente para a Covid-19 assim que ela retornou de uma viagem na Europa. Então, a partir daí, o Justin Trudeau, ele começou a tomar medidas já, acho que até por ver a própria esposa já diagnosticada com o vírus, ver de perto como que é a situação. Ele começou a tomar medidas que estão afetando a vida de todo mundo que mora no país e, no meu caso, aqui na província. Primeiro, ele decretou, junto com os outros ministérios aqui do país, o fechamento das universidades, no nosso caso aqui a Universidade de Laval, o fechamento das escolas, em todos os níveis, das escolas técnicas também, e o fechamento das creches. As únicas creches, né, que a gente chama de garderie, que permanecem abertas, são as creches dos profissionais de saúde, né, porque eles continuam trabalhando, e aí para ter onde deixar as crianças até uma certa idade, essas creches permanecem abertas, mas são específicas para o pessoal da saúde, tem um isolamento, é um pouco diferente das creches comuns. Depois disso, que foi a primeira coisa que ele decretou, eles começaram a criar medidas de contenção nos supermercados, em locais de maior aglomeração de pessoas, que foram postas rapidamente em prática. A gente pode ver isso em todos os supermercados daqui, dos menores até os grandes centros de distribuição. Então, nos supermercados especificamente, a gente começou a ter uma maior separação entre as pessoas, né, por conta do isolamento social. Então tem placa para tudo que é lugar, o pessoal informa a gente, orienta como que você tem que ficar, né, numa média de 2 metros de distância das pessoas em todo o seu entorno. E também eles começaram a limitar o número de pessoas que entram em grandes centros, como o Costco aqui, que para quem conhece é equivalente ao Sam's Club, que tem principalmente em São Paulo, né? Que é um atacado que vende coisas em quantidade, que muita gente vai, principalmente nesse desespero agora, tentando estocar comida. Então eles tiveram todas essas medidas, eles aumentaram o número de vezes que os supermercados desinfectam os carrinhos, limpam as áreas comuns dos supermercados, e não só nos supermercados grandes, nas lojas grandes, mas também nos centros comerciais, enfim. Eles começaram a fechar a área comum onde você tinha locais de comida, né, praças de alimentação. Isso nos shoppings, no Costco, IKEA e todos os outros lugares, para evitar que as pessoas continuassem se aglomerando. Eles estão divulgando em todos os lugares isso, dentro dos ônibus também, todas as informações para como lavar melhor a mão, as medidas profiláticas do Covid-19, que não são muito diferentes de uma gripe, né, das medidas de uma gripe. Depois disso, eles começaram a diminuir o horário de funcionamento das lojas em qualquer nível, tanto de pequenos centros comerciais a grandes shopping centers que a gente tem aqui. Elas passaram a diminuir o horário de funcionamento e o número de funcionários. Aí o que eu soube é que a maioria do pessoal que trabalha a tempo parcial, né, meio período, foi dispensado, e aí eles começaram a diminuir o horário de trabalho de quem trabalha temps plein, como a gente chama, né, maior parte do dia. Depois disso, eles fecharam, né, como eu falei, fecharam todos os centros educacionais, diminuíram o horário de funcionamento, cortaram os lugares onde o pessoal pode aglomerar para comer, né, em praças de alimentação. E aí eles decidiram realmente limitar o número de visitas de famílias de pacientes, tanto nos hospitais quanto nas residências para pessoas idosas. Eu trabalho em residência para pessoas idosas desde janeiro, então eu pude ver de perto como profissional de saúde, considerada como profissional da saúde aqui, as medidas e como que a gente estava sentindo isso na pele, tá? Então as visitas foram proibidas, isso causou bastante problema, porque muitas famílias não estavam entendendo, não estavam respeitando, mas enfim. Mas a gente basicamente isolou os locais, né, os hospitais
onde tem pessoas que moram, né, de residências, vários tipos de residência, de acordo com a autonomia do residente, do paciente. Em seguida, isso também foi há 2 semanas, né, não foi num domingo. Depois disso, eles decidiram que eles iam fechar as áreas comuns de restaurantes, inclusive de grandes redes de fast food, né? Então, desde Starbucks, McDonald's, Tim Hortons, que é aqui do Canadá, e todas as outras grandes, elas fecharam as áreas de alimentação. Ou seja, o que permanece aberto são os drive-thru, basicamente, e serviços de entrega em casa. Hoje, dia 24 de março, eu vi uma notícia que o McDonald's cortou as taxas de entrega para estimular as pessoas a realmente fazerem a quarentena e ficarem em casa, tá? E os aplicativos de entrega que também estão bombando. Aqui, diferente da Europa, a gente não tá com uma quarentena compulsória, a gente tá com uma quarentena, digamos que voluntária, mas está sendo extremamente solicitado, pedido em todos os meios de comunicação para que a gente fique em casa. Tá? Todo mundo que tem trabalho remoto fica em casa. Quem não tem trabalho remoto também está em casa. E aí o que eu achei mais legal e diferente do que outros países foi que pessoas que, foram diagnosticadas positivamente com o coronavírus, ou 2, estão em contato com alguém que foi diagnosticado positivamente com o coronavírus, né? Ou 3, que estão apresentando sintomas do coronavírus, mas ainda não foram diagnosticadas. Essas pessoas que estão em casa, que estão isoladas, né, em quarentena agora obrigatória para esses casos, e que não têm acesso aos serviços de, por exemplo, seguro-desemprego do governo, o governo passou a disponibilizar para elas a cada semana $573 para elas se manterem em casa, né, com os custos de vida que todo mundo tem, como elas não estão podendo trabalhar. Isso eu achei a coisa mais legal aqui já do Canadá. Eles tomarem as medidas de maneira rápida e eles decidirem fazer isso para as pessoas que já estão com o vírus ou, enfim, estão em contato, que estão mais próximas, digamos assim, de desenvolver o Covid. Outra coisa também que eu achei bacana foram os ônibus, tá? Eu vou colocar uma foto aqui. Mas vocês veem que os motoristas de ônibus, eles estão isolados do restante da população. Eles deixaram os ônibus serem de graça, porque agora a gente não tem mais que pagar ou validar o nosso ticket, né, o cartão de ônibus, para que, como a gente já tem também um déficit de mão de obra de motoristas de ônibus aqui na rede de transporte público, que esses motoristas fiquem preservados, né, a saúde deles fique mais preservada, digamos assim. Então a gente não tem contato nenhum com os motoristas de ônibus. Isso eu achei super bacana. A gente entra pela porta de trás. E aí, essa semana, ontem especificamente, eu vi a notícia, né, dia 23 de março, que o Ministério decretou, o Ministério do Canadá, que todos os restaurantes, sem exceção, fossem fechados, todos os centros comerciais fossem fechados, à exceção de lojas essenciais, que são, óbvio, supermercados, postos de gasolina, e algumas lojas essenciais, que é um pouco questionável, mas enfim, como centros de distribuição de bebida alcoólica, né, que aqui a gente tem nessa sigla, que eu coloquei aqui para vocês. E também eu vi que a Dollarama, que é uma loja bem conhecida daqui dos Estados Unidos, como ela tem bastante coisa que as pessoas compram de utilidade comum em casa, de descartáveis e afins, eles decretaram que ela vai permanecer aberta. Todas essas outras lojas, entre final de abril e início de maio, tô pondo mais geral porque as coisas estão mudando rápido, os prazos, digamos assim. Mas se você tá pensando em vir pra cá ou você tá aqui e tá um pouco perdido ainda, a última notícia que eu vi é que entre final de abril e início de maio, as lojas vão permanecer fechadas, todos os restaurantes também vão permanecer fechados, e as escolas, creches e universidades também vão permanecer fechadas. O que permanece aberto, como eu falei, é tudo que é essencial: hospitais, farmácias, centros de postos de gasolina, lojas específicas e supermercados, tá? O que também eu achei que é legal é a questão do que você estocar na sua casa, visto que não é uma quarentena compulsória, mas sim sugerida. O governo lançou uma lista, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? De alimentos básicos ditos como essenciais,
que eles sugeriram pra gente comprar, não em uma quantidade de ficar 6 meses estocado, como tem gente desesperada fazendo, mas em algumas quantidades que você mesmo, com o seu bom senso, julgaria necessário, de acordo com o número de habitantes da sua casa, tá? Eu e o Pedro fizemos isso, a gente foi no Costco, com tranquilidade, com calma, comprou só o necessário de alimentos não perecíveis ou perecíveis que a gente consegue lidar aí numa média de 2 a 3 semanas, e estocamos aqui em casa sem problema nenhum. Por quê? Porque tá uma pandemia, um desespero? Não. Para evitar que você saia várias vezes se colocando em contato com outras pessoas e expondo outras pessoas ao risco de se contaminarem com o vírus, se você for várias vezes ao mercado. Essa é a ideia de estocar alimentos, e eles enfatizaram em bem objetivo que ninguém falou para estocar papel higiênico, né? Essa é a parte principal. Ninguém falou para estocar papel higiênico. Aqui o pessoal também tá desesperado estocando papel higiênico, mas o pessoal também deu essa loucura de estocar papel higiênico e o governo falou, ninguém falou que tem que estocar papel higiênico, tá tudo bem. E aqui na província de Quebec, o papel higiênico que a gente usa é produzido dentro da província, então faz ainda menos sentido o pessoal surtar com a questão do papel higiênico. Mas, fechado parênteses do papel higiênico, basicamente é isso. Até a última notícia que eu vi hoje, um pouco antes de gravar o vídeo, o governo reassegurou para todo mundo que tá tudo bem, que tá sob controle, que o sistema de saúde não tá sobrecarregado no nível de não conseguir atender as pessoas. E o que eu achei que é bacana o sistema de saúde daqui, ele já ele já tem a ideia fixa de que hospitais é sinônimo de urgência ou UTI, ou pacientes que efetivamente têm que morar no hospital por conta de tratamento. Todo o restante são clínicas médicas, tem atendimento remoto e várias farmácias são ligadas com clínicas médicas, com ou sem agendamento, para que você possa ter uma orientação sem ter que ficar sobrecarregando os hospitais. Isso eu achei essencial que eles têm aqui no sistema de Quebec, né? No Canadá também, em Quebec especificamente, o RAMQ, que tem outro vídeo que eu fiz, vou colocar também ao ar sobre o que é o RAMQ. Para que não sobrecarregasse o sistema de saúde. Sim, a gente tem déficit de mão de obra de médicos, de enfermeiros e de profissionais de saúde. Ninguém tá falando que não. Tanto que o governo lançou, vou colocar aqui embaixo também um link, um apelo a enfermeiras que tenham equivalência de diploma aqui de enfermagem, para que elas trabalhem em vários lugares, estão pegando expatriados para vir ajudar aqui da área da saúde. Então, eles estão fazendo várias ações com isso. E também vou colocar aqui na legenda, tá? Quais as ações que o governo está tomando em números, que foi divulgado pelo governo, todos os dados oficiais do governo, com relação a qual a quantidade de dinheiro que o governo está injetando na economia para fazer com que a coisa continue acontecendo, injetando em pesquisa, que eles estão desesperadamente pesquisando para ter uma vacina para o Covid, mas também tratamentos e também testes mais rápidos para a detecção do Covid. Então, estimativas de quanto eles vão gastar, como eu falei, com esse auxílio de 500, entre 500 e 600 dólares canadenses para o pessoal que está com a questão do Covid e está em casa. Outra coisa que eu também achei bacana daqui é que a galera tá respeitando. A gente não vê um monte de gente na rua, as pessoas não estão freneticamente saindo, e o que o governo deixou bem claro é que essas pessoas, a decisão deles de fecharem as lojas foi porque ainda eles não viram que com a quarentena voluntária as pessoas estavam tão isoladas socialmente quanto eles acreditam que elas deveriam estar, né? Então, por conta disso, eles fecharam as lojas. Mas não está um desespero. Tem gente que fica desesperada, tem, como em qualquer lugar. Mas a gente tá bem mais tranquilo aqui, sabendo que o governo tá tomando as medidas desde o início, diferente de outros países, como o próprio Estados Unidos, né? Que eles demoraram para levar isso a sério, enfim, sem ficar julgando os outros países, inclusive o meu. Mas aqui eu fiquei bem feliz com a decisão do governo, rápida, assertiva e bem objetiva, já tocando nas áreas que deveriam tocar, injetando dinheiro na saúde, injetando dinheiro em pesquisa e não esquecendo dos trabalhadores que estão em casa, tá? Bom, basicamente é isso, a gente tá em casa, todo mundo tá em casa, todo mundo que eu conheço daqui que eu tô conversando está em casa. E é um apelo que eu faço como brasileira, como profissional da saúde já há 8 anos, que eu sou bióloga e sempre trabalhei com saúde humana. Por favor, fiquem em casa.
Se você acha que você não é grupo de risco, não importa, fique em casa para não expor as pessoas que são grupo de risco, tanto gestantes, idosos e pessoas que já têm outras doenças crônicas, para não expor essas pessoas, porque a chance de você carregar o vírus, portar o vírus, não ter nada ou ter uma gripezinha tranquila, alguma coisa leve, é muito alta. E a chance de você transmitir para as pessoas é mais alta ainda. Então vamos pensar nas pessoas, por favor, eu peço encarecidamente. Vamos ficar em casa, vamos lutar junto, cada um na sua casa. Óbvio que se você tem essa possibilidade, vamos ficar em casa, vamos se unir, que eu sei que isso vai passar, tá? Os governos que estão levando isso a sério e tudo mais, eles sempre estão reafirmando a gente que a coisa vai passar, que vai dar certo, que tem esse período, né, para poder achatar a curva e depois diminuir o número de casos aí para algo controlado, mas vamos todo mundo junto, em todos esses países que a gente tá como nessa pandemia mesmo, vamos se unir para que a gente consiga controlar a situação do Covid-19 o mais rápido possível. É isso, um beijo para todo mundo do Brasil, muita saudade dos meus amigos, da minha família. Muito obrigada para você que acompanhou até aqui. Se você tiver qualquer dúvida, sugestões, comentários, tristezas, desabafos, comentem aqui embaixo do vídeo ou nas nossas redes sociais, que estão aqui, a nossa página do Facebook, o meu Instagram. Até o próximo vídeo, um beijo e fiquem em casa!